Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Isabela, eu sou formada em musicoterapia e também licenciada em música. Já dei aqui algumas aulas do nosso curso de formação, não é? Sobre o catecismo, e hoje a Emily me chamou para falar sobre o início da quarta parte do catecismo, que é sobre a oração, tá bom? Eu estou tendo que utilizar aqui 2 dispositivos, o celular e o computador. Espero que dê para vocês ouvirem bem, tá ok? Tentei gravar aqui de noite, mas não é o melhor horário na modernidade. Então, qualquer coisa, se vocês ouvirem a minha vizinha gritando, não liguem. A minha mãe está assistindo a live do Bolsonaro, eu já pedi ela para baixar um pouquinho. Acredito que não vai atrapalhar. E a igreja protestante pentecostal também já parou de gritar, né? E eu não vejo a hora de vir o reino de Maria, que eu vou até comprar uns foguetes, se estiver viva, para soltar no dia que só vai ter igreja católica, né? Que vai aguentar as tribulações, a começar pela guerra, né? Estava vindo da missa aqui, comunidade orionita da minha paróquia, e os padres orionitas da Ucrânia decidiram não sair de lá e vão ficar lá para ajudar as pessoas e, se for o caso, morrer com elas, né? Agora eu quero ver se essas igrejas assim, de porta de garagem vão fazer a mesma coisa. Eu acho que não. Bom, enfim, só Deus sabe, né? Deus sabe e permite o mal, que do mal vai tirar um bem maior, né? Até dessas igrejas neopentecostais aí, por aí espalhadas. Muito bem, então vamos lá. Eu vou pôr meus óculos de vovó, tá bom? Certo? E é o seguinte, essa aula vai ser mais expositiva mesmo, pessoal, tá? Eu vou falar aqui, mas o importante seria mesmo se você lesse, sabe? Eu acho que ler vai ser muito melhor do que ficar aqui me ouvindo falar. Mas estou muito feliz de fazer essa mediação. Então, vamos começar. A primeira sessão, ela vai falar sobre os conteúdos de fé, né? Eu vou ficar olhando assim um pouco para baixo, porque algumas coisas eu vou ler, tá bom? Eu espero que vocês não durmam, peço ajuda ao anjo da guarda. A segunda parte vai falar do sacramento, não é? A terceira parte vai falar da ação de Cristo, né? A vida cristã, né? A terceira parte, a vida de Cristo em nós, pelo poder do Espírito Santo, para a glória de Deus Pai. E a última parte sobre a oração. Oh, gente, desculpa, esse pigarro tá horrível, né? Eu tô saindo da sinusite. Não foi Covid, graças a Deus. Eu fiz 2 testes, os 2 deu negativos. Então, se eu fizer alguma coisa assim, não é para soltar o pigarro, tá bom? E aí, quando o catecismo está na quarta parte, falando sobre a oração, a gente tem esses desenhos aqui, que são os ícones para cada parte, né? E, ai, deixa eu ver. Bom, enfim, você pode pegar no seu catecismo e olhar. É Cristo orante, né? E Pedro, São Pedro lá atrás, olhando. Muito interessante esses ícones, né? E aí, essa quarta parte, o catecismo abre ela com uma fala de Santa Teresinha, onde ela disse: a oração, a sua alegria. E realmente, né? A oração é a melhor coisa que a gente pode fazer nessa vida, né? Aí ela vai dizer: o impulso do coração é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Lembrando também da definição de Santa Teresa d'Ávila, tratar de oração, fazer oração é tratar de amizade com alguém que eu sei que me ama. Então, oração é amizade,
Amizade com Deus, querer falar tudo, assim como a gente fala com os nossos amigos e amigas. Então, falar tudo para o nosso Pai Deus. Certo? E aí o catecismo não podia começar senão com uma virtude que essa doutora da oração, Santa Teresa d'Ávila, também coloca, a humildade. Também seguido por Santa Teresinha e todas as pessoas que desejam orar de fato. A humildade é o alicerce. A gente vai construir uma casa, precisa ter um alicerce sólido, um prédio, né? E assim também é o alicerce da oração, é a humildade. Que sem a humildade não adianta, vai desabar tudo o prédio, sem um bom alicerce, não vai adiantar. Então, ele relembra aqui Santo Agostinho falando que o homem é um mendigo de Deus, então a gente tem que sempre bater na porta, pedir a Deus, né, uma esmolinha, no sentido da oração, né, uma migalha. E Deus quer nos dar, né? E esta oração é um dom de Deus, né? Vai dizer aqui também, relembrando a samaritana, se conhecesses o dom de Deus, ele nos procura, né? Às vezes a gente acha que é a gente que está procurando, mas ele vem também. Né? Ele sentou lá ao poço, pediu, dai-me de beber. Então, Deus tem sede de nós, nós temos sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus, vai dizer o Salmo, né? Então, a oração é uma resposta de amor a essa sede do Filho único de Deus. Né? Tanto é que na cruz ele diz: tenho sede. Né? E depois também Jeremias, né? Me abandonaram, eu que sou água viva para cavar cisternas furadas, vazias. Né? Se conhecesse quem está te pedindo água, és tu quem pedirias. Né? Então, a oração, ela é também aliança, no sentido que o homem é o homem todo que reza. E realmente, quando a gente faz uma oração, onde a gente fala com Deus, todas as áreas da nossa vida, todas, sem exceção, a gente sente essa unidade, a gente sente que nós estamos integrados. Né? Então, é o homem todo que reza, tá? E é o coração que reza. E é no coração que reside o quê? A vontade, né? Então, a vontade e a unidade de ser. Eu quero esse compromisso da oração. Eu quero rezar, né? Eu quero estar com Deus. Né? Se eu estou longe de Deus, se meu coração está longe de Deus, eu estou só chacoalhando latas, né? Só estou fazendo barulho. Então, é necessário essa decisão. Determinada determinação, como disse a Teresa, faça chuva, faça sol, o mundo está desabando, temos guerra, peste, fome, eu vou rezar. Doença, eu vou rezar. Dívidas, eu vou rezar. Porque é uma aliança, é uma decisão, é um compromisso. Eu quero, vou defender ali o meu tempo de oração com Deus. A oração também é comunhão, né? Comunhão com toda a Santíssima Trindade, com o Espírito pleno, né? Essa é a graça da presença de Cristo, do reino de Cristo, está em plena comunhão com Deus. E a oração, ela é cristã, enquanto comunhão com Cristo. E cresce na igreja, que é seu corpo. Então, não existe oração cristã sem a união com o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Então, eu fico pensando o que esse pessoal aí nas igrejas protestantes andam fazendo, se é oração mesmo, sabe? É um questionamento justo, válido. Não estou dizendo que não é oração, não estou julgando, mas realmente, será que é oração cristã separada do corpo da igreja? É por isso que haverá só um pastor, só rebanho, né? E rezar para que venha isso logo, né? Que assim, pelo menos eu não preciso ficar ouvindo essa gritaiada aqui do lado da casa, né? Mas tudo bem. Ainda bem que parou. Ótimo. E aí, essa é a introdução. Depois vem o capítulo 1, sobre a revelação da oração. A vocação universal à oração. O homem está à procura de Deus. E aí ele vai dedicar um parágrafo a essa procura que todo ser humano tem de Deus. Esse desejo foi o próprio Deus que colocou, né?
Então, todas as religiões testemunham essa procura essencial dos homens. Por quê? Porque todo homem é criado à imagem do Criador. Então, interessante. Deus é o primeiro a chamar o homem, né? Chama incessantemente cada pessoa ao encontro misterioso da oração. Tanto é que para os estudos de arqueologia, para falar que ali houve presença humana, a primeira coisa que eles olham é se tem sinais de ritual de religião, inclusive de pós-morte, né? Rituais funerais, etc. Então, o ser humano ele busca Deus. E é claro, antes de Cristo, já se buscava em diversas religiões que ainda não conhecem Cristo, né? E aí, então, é compreensível, sim, faz parte. Todas as religiões procuram a Deus, né? Elas só precisam descobrir que esse Deus fez carne e é Jesus Cristo, né? Que chamou Pedro, os 12 apóstolos, e constituiu a sua igreja, e que nela tem 7 sacramentos. E queira Deus que não façam o horror de chutar o balde e jogar fora todos os sacramentos, como fizeram os nossos irmãos separados, né? Enfim, mas rezamos para que voltem logo à comunhão, que eles não sabem que eles estão perdendo. Então, aí o catecismo vai começar a falar dessa revelação, então, da oração. Deus chama os homens para a amizade com ele através da oração, e aí vai pegar o artigo 1º, o Antigo Testamento, o artigo 2º, o Novo Testamento, e o 3º artigo sobre como isso se dá na igreja, né? Então, no Antigo Testamento, Deus pergunta, né, onde estás, Adão, depois que ele e Eva, né, depois que eles desobedeceram, onde estás, né? O que fizeste? Onde você está? E Cristo, como novo Adão, e Maria, como nova Eva, dão essa resposta. Eis-me aqui, vem, ó Deus, para fazer a tua vontade. Fiat, faça-se, né? Então, aí, diante da criação, né, surge, então, o nosso pai na fé, que é o pai Abraão, né? É a partir dele que a oração é revelada no Antigo Testamento. A gente vai ter os sacrifícios, né, de Abel, né, Noé, e aí vai, mas é com ele mesmo, com Abraão, que nasce essa revelação da fé, da oração, né, sobretudo por causa da fé. E aí, por causa de uma promessa que Deus faz a ele. Então, Abraão, submisso a essa palavra, ele obedece, né? Ele escuta do coração que se decide segundo Deus, né? Que é essencial a oração, e as palavras são diretas para ele, né? Então, ele, na sua interioridade, confia, né, naquilo, na promessa de Deus, e sai da terra dele e vai, tá? Porque a oração é a oração da fé. Então, tem essa promessa que Deus fez a ele, e aí ele faz a aprovação da fé na fidelidade de Deus, né? Ele vai em frente aos perigos, o deserto, e vai. Tendo acreditado em Deus, ele está disposto a acolher, né, esse hóspede misterioso. Tanto é que aparece para ele aqueles 3 anjos, né? E aí ele oferece a hospitalidade lá, debaixo do cavalo de Mambré. Já era o prelúdio da anunciação do verdadeiro filho da promessa, né? E então, Abraão começa a interceder pelos homens, né? Com audaciosa confiança. Então, aí a gente já vê uma oração no sentido de amizade mesmo, pessoal, né? Próprio de uma religião monoteísta, né?
Muito bem. Então, por causa disso, dessa fé, né, impetuosa, incondicional, ele se tornou o pai da fé, tá? E aí, diante do sacrifício, né, que ele quis oferecer, né, em obediência, já ia sacrificar o seu filho da promessa, ele se configurou a Deus Pai, certo? E é interessante porque a oração de Abraão fez, né, com que Deus intervisse, fala, não precisa mais sacrificar o seu filho, né? Muito bem. Então, depois de Abraão, Deus vai chamar Jacó, né, pai das 12 tribos de Israel, também de novo com alguém misterioso, que não quer falar o nome, né, mas que o abençoa antes de o deixar do despontar da aurora, né? Então, ali tem o símbolo da oração como combate da fé e vitória da perseverança, porque se sabe que Jacó então lutou contra Deus a noite inteira, né? Tem até umas figuras, umas pinturas romanas, de luta romana mesmo, com Jacó pegando mesmo o anjo assim, ó, né? Imagine naquela situação que ele rola para lá, rola para cá e venceu, né? Pela fé. Então vai falar: a oração restaura o homem à semelhança de Deus e o faz participar do poder do amor de Deus que salva a multidão. Então, nós vemos aí essas duas figuras importantes da revelação da oração. Aí a gente tem Abraão e Jacó. E depois vem Moisés, né? E também com Moisés, Deus vem primeiro, Deus se antecipa, né? Ele que chama Moisés lá do meio da sarça ardente, né? E Moisés rebate, mas depois ele se conforma à vontade de Deus, né? E então ele tenta fazer de tudo, né? Se esquivar, objeta, mas ele também ora e principalmente pede, né? E é em resposta a seu pedido que o Senhor lhe confia seu nome inefável, né? Que se revelará em seus grandes feitos. Então, Deus revela o seu nome a Moisés e a Yahvé, né? Porque Moisés foi humilde, né? Então, como retribuição dessa humildade, né, que era um homem muito humilde, ele falava assim com Deus: toda a minha casa ali está confiada, né? Então, como resposta a essa humildade, ele tinha o prêmio da oração contemplativa, ele falava com Deus face a face, né? E a sua voz e a sua face ficava iluminada de uma maneira que ele tinha que usar até véu, né? Então, ele começa também a não orar só por si, mas pelo povo, né? No combate com os amalecitas, né? Enquanto ele abaixava a mão, Israel perdia. Quando ele levantava, então todo o povo vencia. A cura de Miriam, não é? Depois foi pedir misericórdia para o povo que tinha idolatrado. Ele se põe assim na brecha, né? Oh, meu Senhor, se tiver só 10, se tiver só 9, se tiver só 8. Ele vai fazendo tipo uma diplomacia, né? E a oração de intercessão é um combate misterioso também, né? Interessante isso que o catecismo coloca, né? E é também uma maneira de ganhar, né? Assim, de combater, assim, como se por dizer, com Deus, né? E por fim ele consegue, né? Aplacar a ira de Deus. Aí depois de Moisés tem Davi, o catecismo vai colocar a pessoa de Davi, né?
E aqui a gente já tem o período com reis, né? Antes com Moisés ainda era tribal, mas em Davi a gente já tem a casa de Deus, Jerusalém, né? Cidade Santa, a Arca da Aliança e mais tarde o templo que Salomão, filho de Davi, vai construir. Então, quem reza, principalmente os guias do povo, que vão ensinar a rezar, os pastores e os profetas, né? Samuel, que aprende com a sua mãe como se portar diante do Senhor, hein? Interessante isso. E aí vem, então, o grande livro dos Salmos, né? São orações compostas por Davi, né? Ele é o primeiro profeta da oração judaica cristã, vai dizer o catecismo, porque muitas coisas do Salmo se cumpriram com Jesus, né? Inclusive Jesus na cruz fala um dos salmos escritos, né? Então, em Salomão a gente tem a oração da dedicação do templo, e depois o catecismo vai falar de Santo Elias, né? Os profetas e a conversão do coração. E aí a gente vê a figura de Elias, cujo nome significa o Senhor é meu Deus. Interessante, né? E aí temos aquela história esplêndida do Carmelo, onde ele desafia, né, os profetas de Baal e eles passam a vergonha lá. Né? E aí a gente vê nisso, né, a carta de Santiago, que vai relembrar desse fato e vai dizer que a oração fervorosa do justo tem grande poder. E aí a gente vai ver também ele com a viúva de Sarepta. E depois também, quando ele oferece à tarde, né, o holocausto lá no Monte Carmelo, ele fala, responde-me, Senhor, responde-me. E interessante que essa frase, responde-me, responde-me, são as mesmas palavras de Elias que as liturgias orientais repetem na epiclese eucarística. Interessante isso, hein? Eu não sabia disso. Então, nas liturgias orientais, eles colocam essas palavras. Respondei-me, Senhor, Senhor, responde. As mesmas palavras de súplica que Elias fez para consumir lá o holocausto, lá com o desafio com os profetas de Baal. Eu estou escutando um eco. Opa, tá tudo certo, viu, pessoal? Peraí. Eu vou deixar ele aqui para ver se eu não escuto esse eco. Uhul. Espero que assim esteja bem. Aí eu tenho que virar para cá. Muito bem. Certo. E aí, na transfiguração, nós vemos então Moisés e Elias falando com Deus face a face, o próprio Deus ali, Jesus, né? O Cristo, né? E com aquela luz maravilhosa. Né? E interessante isso, porque como Moisés, Elias também ele entrou na fenda do rochedo, né? Na caverna, aonde ele teve que se esperar, né? Assim, esperar Deus passar. Não estava nem no barulho, nem na tempestade, estava na brisa suave. Né? Interessante isso. Né? Assim como Moisés, Elias também. E ali na montanha da transfiguração se revelará aquele cuja face busca o conhecimento da glória de Deus, está na face do Cristo crucificado e ressuscitado. Interessante isso, porque realmente em Moisés a gente tem a lei, Elias, os profetas, e os dois
tinha uma intimidade profunda com Deus, né? No face a face, estava ali agora diante do próprio Deus. Muito interessante, né? Agora, a oração não é uma fuga, né? Ou nenhuma energia que a gente recebe, como acreditam os ateus, né? Que logo depois passa e aí tem que voltar na igreja para pegar aquela energia de novo. Não tem nada disso, né? Mas pelo contrário, é algo pessoal mesmo, onde eu posso falar com Deus tudo, uma queixa, posso me debater, posso brigar, posso rolar, posso me quebrar, posso dizer tudo, né? Contanto que a vontade dele se cumpra. No sentido assim, interessante isso, ó. Vou ler. Sua oração não é uma fuga do mundo infiel, mas uma escuta da palavra de Deus. Às vezes um debate ou uma queixa. Sempre uma intercessão que aguarda e prepara a intervenção do Deus Salvador, Senhor da história. Olha que interessante, é o número 2584. Então, quem reza acredita que Deus é Senhor da história, né? E que está esperando a sua intervenção, né? Que é o Pai providente, que de todo mal vai tirar um bem maior. Nesse combate, nesse mistério, a gente vai entendendo mais de Deus, né? Então, os salmos, a oração da Assembleia, falando que o salmo é a oração inseparável, pessoal e comunitária. Todos os homens sobre a terra e das comunidades da diáspora, que foram comunidades que se espalharam, né, fora de Jerusalém. Eles rezavam os salmos, né? Abrange toda a criação, lembra os acontecimentos salvíficos do passado e se estende até a consumação da história, recorda as promessas de Deus já realizadas e aguarda o Messias que as realizará definitivamente. Então, são sempre essenciais a oração de sua igreja, tanto é que toda a missa tem um salmo, né? Por exemplo, nem toda a missa tem a mesma leitura do mesmo livro, né? Uma vez nós estamos lendo agora a Carta de Santiago, mas aí depois a primeira leitura muda para outro livro e tal, mas sempre tem um salmo, né? O Saltério então, esse livro onde tem todos os 150 salmos, né? E interessante que ali a gente vê mesmo a inspiração do Espírito Santo ali. É o mesmo Espírito que inspira a obra de Deus e inspira a resposta do homem, né? Que fez as orações do Salmo. Então, o Espírito que inspira, porque toda a Sagrada Escritura é inspirada, então o livro dos Salmos foram inspirados, né? E também é uma resposta do homem. Então, Cristo une uma coisa à outra, né? Nele tem os Salmos, né, que nos ensinam continuamente a orar no Saltério, né? No Saltério tem esses Salmos e eles são a união de Cristo, né? Que vai unir essas inspirações do Espírito e a resposta do ser humano. Então, os Salmos é tudo de bom. Eles são espelho das maravilhas de Deus na história do seu povo e das situações humanas vividas pelo salmista. Então, é por isso que tem salmos de tudo quanto é situação. De confiança, de louvor, de pedido de súplica, de pedido de perdão, né? Também tem. Os salmos são marcados por características constantes, a simplicidade e a espontaneidade da oração, o desejo do próprio Deus através de e com tudo que é bom em sua criação, a situação desconfortável do crente, que em seu amor preferencial ao Senhor está exposto a uma multidão de inimigos e tentações, e na expectativa do que fará o Deus fiel, a certeza de seu amor e a entrega à sua vontade. Então, o salmo é um louvor, né? São os louvores. É o que vai dizer Santo Ambrósio, número 2589, que foi isso que eu acabei de ler. Haverá algo melhor do que um salmo?
É por isso que Davi diz muito acertadamente: louvai o Senhor, pois o salmo é uma coisa boa. A nosso Deus, louvor suave e belo, e é verdade, pois o salmo é bênção pronunciada pelo povo, louvor de Deus pela Assembleia, aplauso de todos, palavra dita pelo universo, voz da igreja melodiosa, profissão de fé. Então, esse foi o artigo 1º, sobre o Antigo Testamento. Agora, o artigo 2º vai falar do Novo Testamento, que é a plenitude do tempo. Agora, o Cristo veio, né? Então, a oração é plenamente revelada no Verbo de Deus, em Jesus, a segunda pessoa da Trindade, com duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Né? Mas é uma pessoa só, não são duas pessoas, não. É uma pessoa com duas naturezas. Então, ele revela plenamente a oração. A gente tinha essas prefigurações do Antigo Testamento, nessas pessoas que o Catecismo citou agora, a gente tem o próprio Cristo, né? Que nos ensina a orar, né? Que nos ensina a contemplá-lo na oração, depois ouvir como ele nos ensina a orar, para conhecer, enfim, como ele atende nossa prece. Então, Jesus ora. Não, mas ele não era Deus, não precisava de rezar. Sim, mas ele também era homem. Então, para nos dar o exemplo, e também por causa da sua natureza humana. Né? E é interessante que vai dizer o Catecismo que Jesus aprendeu a orar com a sua mãe. E olha que tão bonito, olha, o Filho de Deus que se tornou filho da Virgem aprendeu também a rezar segundo o seu coração de homem. Olha que coisa mais linda. Então, Deus aprendeu a rezar com aquele coração, né? Com esse coração nosso que bate aqui. E assim como Samuel aprendeu com Ana, Jesus aprendeu com Maria, né? Só que Ana não era imaculada, né? Maria imaculada, né? Com certeza a oração dela, né, tinha um outro nível. Muito bem. Aprendeu nas palavras e ritmos da oração de seu povo, na sinagoga de Nazaré, no templo, né? E a oração de Jesus brota de uma fonte bastante secreta, que é a oração filial. Então, Jesus nos ensina a oração filial. Jesus ora antes dos momentos decisivos de sua missão, por ocasião do batismo, a transfiguração, a paixão, quando ele chama os 12, quando ele reza por Pedro. A oração de Jesus antes das ações salvíficas, que realiza a pedido do Pai. Então, é uma entrega humilde, confiante da sua vontade humana à vontade amorosa do Pai. Então, ele, como verdadeiro homem, ele unia a sua vontade à vontade do Pai. Que lindo, né? E aí, os discípulos de olho, como Jesus estava rezando daquela maneira nova, né, a oração filial, ele falou: ensina-nos a orar. Pediram para ele: ensina-nos a orar, Senhor. E então o Catecismo conclui que é contemplando e ouvindo o Filho que os filhos aprendem a orar ao Pai. Então nós somos filhos no Filho. Né? Então Jesus, na oração dele, ele leva consigo todos os homens e mulheres também. Aqui está homens no sentido do gênero humano. Né? E como ele assumiu a nossa carne humana, ele participa de tudo que vive a gente, tudo que vive os seus irmãos, né? E, inclusive a oração. Ele se compadece das nossas fraquezas para nos livrar delas, né? Suas palavras e obras aparecem, então, como a manifestação visível de sua oração, em segredo. Olha que interessante. Porque as palavras e obras de Jesus, elas foram principalmente, né, por causa daquilo que ele cultivava na sua oração. Né? Inclusive, quando ele exulta, né, ó Pai, obrigada por revelar esse mistério aos pequeninos. Né? Toda a oração de Jesus está nessa adesão amorosa de seu coração de homem ao mistério da vontade do Pai. Né?
E aí o catecismo também vai falar da passagem de Lázaro, né? Quando Jesus fala, Pai, eu te dou graça por me teres ouvido, né? Eu sabia que sempre me ouve. Jesus pede de modo constante, constante. E interessante também que o catecismo fala aqui nessa parte que o doador é mais precioso do que o dom que ele concede, né? Ele é o tesouro, né? E nele é que está o coração de seu filho. O dom é dado por acréscimo. Então, mais do que Deus pode nos dar na oração, ele é mais importante. O doador é mais importante do que aquilo que ele doa, né? Então, por isso que é interessante buscar a Deus por amizade mesmo, não por aquilo que ele pode nos dar, porque o doador é muito maior do que a doação. Muito interessante isso. E aí também fala da oração sacerdotal de Jesus, depois na agonia, ó Pai, não seja feita a minha vontade, não como eu quero, como tu queres, né? Depois na cruz, né, quando ele ora e vai se entregar, né? Ali, naquele momento, as suas 7 palavras são oração, né? É um ato só, né? Orar e entregar-se são um só e mesmo ato. Interessante, né? Não há divisão. Aquilo que ele ora, ele e faz, e realiza. Aquilo que ele faz, ele ora, né? Pai, perdoe porque não sabe o que fazem. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mulheres, aí teu filho. Eis aí tua mãe. Fala para João. Tenho sede, meu Deus, porque me abandonaste. Tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Né? Até aquele grande grito, quando ele expira, entregando o espírito, também é oração, né? Que coisa mais bonita. Lembro da música da Celina Borges, né? Eu vou fechar a câmera aqui que eu vou lhe pegar o carregador para carregar. Aí, enquanto isso, eu vou cantar essa parte. É a música que chama Eu Reconheço. Eu canto pra tua glória, celebrarei. Exalto a ti, com alegria te adorarei. Aí ela canta, eu canto, danço, grito para aquele que é santo, justo, digno de todo louvor. Muito legal, depois vocês procuram aí. Chama Eu Reconheço. E tem um efeito de um. Tem um efeito de um vidro quebrado. Na hora que ela fala do grito. Grita! Pronto. Já pus para carregar, já vai aparecer. Então, a oração é esses gritos, esses pedidos de socorro. Nós temos que fazer. Certo? Deixa eu arrumar aqui. O negócio tá pegando a porta lá de trás. Vamos ver se melhora. Ai. Tá bom. A porta é estreita mesmo. Opa. Vai sair. Vai sair. Tem que redar ele pra cá. Não tem jeito. Quem já veio aqui em casa vai saber onde fica essa porta. Pronto. Então, Jesus nos ensina a orar. Eu vou ler agora o ponto 2606, que isso aqui está muito bonito.
todas as misérias da humanidade de todos os tempos, escrava do pecado e da morte, todos os pedidos e intercessões da história da salvação estão recolhidos neste grito do Verbo encarnado. Eis que o Pai os acolhe e, indo além de todas as esperanças, ouve-os ressuscitando seu Filho. Dessa forma, se realiza e se consuma o evento da oração na economia da criação e da salvação. Sua chave de interpretação nos é dada pelo saltério em Cristo. É no hoje da ressurreição que o Pai diz: Tu és meu filho e eu hoje te gerei. Pede e eu te darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. A Epístola aos Hebreus exprime em termos dramáticos como a oração de Jesus opera a vitória da salvação. É ele que, nos dias de sua vida terrestre, apresentou pedidos e súplicas com veemente clamor e lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e foi atendido por causa de sua submissão. Sim, ele ressuscitou. E, embora fosse filho, aprendeu contudo a obediência pelo sofrimento, e levado à perfeição, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna. Então, para todos que lhe obedecem. Então, Jesus nos ensina a orar, né? Ao orar, Jesus nos ensina a orar. O Evangelho vai dizer que ele se abandonava à oração, né? E aí, quando ele se dirige às multidões, Jesus ele começa a falar daquilo que elas já sabem, né? Já conhecem da oração, conforme a antiga aliança, né? E as abre para a novidade do reino que vem. Então, ele começa a falar das parábolas sobre a oração, né? E depois, por fim, ele vai falar abertamente do Pai e do Espírito Santo, que vão ser assim, os pedagogos da oração em sua igreja. Então, realmente, assim, às vezes a gente está rezando e a gente, nossa, por que eu estou pedindo isso, né? O próprio Espírito nos leva a pedir as coisas, né? A gente sabe melhor do que a gente que nós precisamos. Então, Jesus insiste na conversão do coração também, no Sermão da Montanha, e para que a nossa vida seja realmente, de fato, orientada para o Pai, né? Filial, sem cera, sem máscara. Uma oração verdadeira, né? Nos faz reconciliar com o irmão, converte o nosso coração e te dá a pureza a Ele e busca, de fato, verdadeiramente a santidade. Então, o coração assim decidido a se converter aprende a orar na fé, né? Aprende a orar na fé. E a fé é essa adesão filial a Deus, né? Muito mais acima daquilo que sentimos e compreendemos. Então, não importa o que sentimos na oração. Às vezes nem compreendemos, às vezes a gente está por uma aridez passando, né? Não importa, busquemos a Deus por quem Ele é. Né? Procuremos e batemos. Né? Ele mesmo é porta e caminho. E aí, Jesus nos ensina essa audácia filial. Né? Tudo que você pedir, peça com fé. Peça cristão que já recebestes. Tudo é possível para quem crê. Né? Uma fé que não hesita, que move montanhas. Né? E se por um lado a gente vê Jesus entristecido com a falta de fé de seus familiares, né, que não acreditavam nele, a gente vê ele feliz e admirável com a riqueza da fé do centurião, por exemplo, da cananeia, né, apesar da falta de fé dos seus discípulos também, que não entendem nada do que ele fala às vezes. Então, a oração de fé não consiste apenas em dizer Senhor, Senhor, né? Nem todo que diz Senhor, Senhor chega ao céu, mas quem faz a vontade do Pai, quem coopera com o plano divino, né? E nesse ensinamento de Jesus também ele exorta a vigilância, né? Vigiando na oração que não se cai em tentação, né? Quantas vezes a gente está rezando, está segurando a onda ali, né? A guerra é paz, nesse sentido, a guerra interior, né? Se você está rezando, você está em paz. Se você está combatendo, você está em paz. Mas é só
Você chutar o balde de oração, esquecer da presença de Deus, vai cair em tentação, né? Então, nós precisamos ter mesmo no coração as parábolas que Jesus ensinou a respeito da oração, né? O amigo importuno que bate, não importa a hora, né? Se um amigo vai levantar para te dar, né? Quanto mais o Pai do céu não vai te dar, o Espírito Santo vai pedir. A viúva importuna que pede ao juiz, faça-me justiça, faça-me justiça, né? E é preciso rezar sempre, sem esmorecer a fé, né? Sem esmorecer a fé, com paciência da fé, né? O Filho do Homem, quando ele chegar, ele vai encontrar fé sobre a terra, né? Depois ele também fala do fariseu publicano, de novo, referindo-se à humildade, né? Jesus, Filho do Deus vivo, tem piedade de mim, que sou pecador, né? Então é melhor a gente baixar a bola, porque a gente tem que falar com Deus, né? Às vezes a gente acha que nós estamos cheios de coisas, né? Mas tudo que Deus nos dá a graça de fazer veio dele, né? Então não é porque a gente jejua, faz os 10 mandamentos, que é mérito nosso. Não, tudo é graça, né? Todos os méritos e graças também são de Maria, no caso, que distribui para toda a igreja. Então, sempre pedindo, queria ler isso. Senhor, tem piedade de nós. E interessante que a novidade agora também com Jesus é pedir em seu nome, né? Tanto é que para o judeu que não acreditava que ele era Deus, isso soava blasfêmico, né? Como assim? Pedir em seu nome, já que ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nessa aliança nova que ele está nos propondo, porque antes em Abraão, Moisés, né, Isaac, Jacó, Elias, era da antiga aliança, agora ele nos propõe uma oração da nova aliança. Né? A certeza de sermos ouvidos em nossos pedidos se fundamenta na oração de Jesus. Né? E mais ainda, ele ainda fala do Paráclito, né? Vai vir o outro Paráclito para que permaneça para sempre convosco, o Espírito da verdade. Né? E aí ele vai falar dessa novidade da oração também na despedida, quando ele fala que vai, mas que o Pai enviará outro Paráclito que também vai continuar essa dinâmica de revelar a oração. Interessante isso. Então, Jesus ouve a oração. A oração a Jesus é ouvida por ele, né? Já durante o seu ministério. Aí a gente tem a cura do leproso, a cura da filha de Jairo, a hemorroísa, a cananeia, o bom ladrão, né? Atendido ali na hora, no último segundo, né? 45 do segundo tempo, parecendo aqueles jogos que o Atlético faz gol no último segundo. Tudo bem, acontece também com o Cruzeiro e outros times, tá? Mas olha, a hemorroísa, ou em silêncio, olha que interessante, né? Algumas passagens bíblicas as pessoas falam, né? E outras não. Como a questão daqueles amigos que carregaram o paralítico, a hemorroísa também não falou nada, nem a pecadora também só derramou o perfume, né? Então ele escuta o silêncio também fala a oração, né? Na oração, o silêncio é oração, é fala. O silêncio fala na oração, né? E interessante, né? Ele atende também o pedido insistente dos cegos, filho de Davi, tem compaixão de nós. E que se tornou também a oração do coração, né? A oração a Jesus, Jesus, filho de Deus vivo. Senhor, tem piedade de mim que sou pecador. Que inclusive é a oração que fala naquele livro Relatos de um Peregrino Russo. Muito bonito o livro, um clássico da oração. Quem quiser ler, é pequenininho assim, mas fala muito, muito ao coração, né? E
Santo Agostinho, então, ele vai resumir 3 dimensões da oração de Jesus. Ele ora por nós como nosso sacerdote, ora em nós como nossa cabeça, e a ele sobe nossa oração como ao nosso Deus. Reconheçamos, pois, nele os nossos clamores e em nós os seus clamores. Interessante, né? Nele, em Jesus, estão os clamores humanos. E em nós estão os seus clamores, aquilo que ele nos pediu, né? Batei e será dado. Esse aqui é o meu padrinho, Santo Agostinho, né? Que eu fui batizado no dia dele. Sensacional. E o mais interessante também, que o Catecismo vai falar, é a oração da Virgem Maria. Por quê? Assim como a mãe gera o filho, né? Ela gerou o Filho de Deus, assim também ela forma o corpo, né? A mãe não pode ser mãe só da cabeça, e essa é uma aberração, vai dizer São Luís Maria Grimond. Ela é mãe da cabeça e do corpo, então ela também é mãe da igreja. Então, ela participou na formação do corpo do filho, né, biológico, assim, em seu ventre, e também no corpo místico de Cristo, que é a igreja, né? Então, a oração de Maria, ela coopera de maneira única com o plano benevolente do Pai. Na Anunciação, para a concepção de Cristo, né, de maneira biológica dentro de seu ventre, e em Pentecostes, para a formação da igreja, corpo de Cristo. Então, os méritos da oração de Maria ali, no cenáculo, para formar o corpo de Cristo, que é a igreja. Tudo isso pelos seus méritos, né? Porque ela respondeu com a oferta de todo o seu ser, fiat. Né? E esta é a oração cristã. Seja feita a vossa vontade, ó Pai. Ser todo dele, porque ele é todo nosso. Sem divisões, né? Então, ela estava lá também aos pés da cruz, quando nasceu a igreja da chaga aberta de Cristo, como novo Adão. Não é? Que é da onde tirou do lado, assim, da costela. E ela é ouvida ali aos pés da cruz, né? Como a mulher, a nova Eva, a verdadeira mãe dos vivos. E interessante também que o Magnífica é ao mesmo tempo o cântico da mãe de Deus e da igreja, né? Em favor de quem? De Abraão, o pai na fé, onde a oração começou a ser revelada, né? E de sua descendência para sempre, até o fim. Porque chegará um tempo em que se cessarão, né? Esse tempo delimitado, né? Mas para sempre, né? No caso, assim, eternamente, né? Porque o louvor não vai cessar, a adoração não vai cessar. É interessantíssimo. E achei muito interessante também o nome do Magnífica em bizantino, megalinário bizantino. Interessante. E aí o artigo 3 vai falar da oração no tempo da igreja, e aí já destacando já Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, perseverando na oração, né, com Maria. Então o Espírito que vai também formar a igreja para a vida de oração. E eles estavam assíduos no ensinamento dos apóstolos, a comunhão fraterna, a fração do pão e as orações, né? Então, com certeza, a oração da igreja é fundada na fé dos apóstolos, autenticada pela caridade e alimentada na Eucaristia. Não é? O Espírito também vai conduzir a verdade plena e ele também vai suscitando formulações novas de oração, né? Porque o Espírito ele é dinâmico, né? E essas formulações, então, vão desenvolvendo as grandes tradições litúrgicas e espirituais, né? As diversas espiritualidades que nós temos dentro da igreja. As formas da oração, né? Como nos são reveladas pelas escrituras apostólicas canônicas, serão normativas de oração cristã, também inspiradas, né? Muito bonito isso. E aí vai falando da bênção e da adoração,
A oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus, uma vez que Deus abençoa o coração do homem, pode bendizer aquele que é a fonte de toda a bênção. Então é interessante isso, né? O padre levanta as mãos, elevando a Deus a nossa condição humana, tudo aquilo que nós temos, e depois ele dá a bênção abaixando. Interessante. Ora, ela sobe, levada no Espírito Santo por Cristo ao Pai, nós o bendizemos por nos ter abençoado. Ora, ela implora a graça do Espírito Santo que por Cristo desce de junto do Pai. É Ele que nos abençoa. A bênção, então, também é a oração no tempo da igreja, né? Ela exprime o movimento de fundo da oração, vai dizer o catecismo. E a adoração, né? Que é a primeira atitude do homem que se reconhece criatura diante do seu Criador. A adoração também é uma forma de oração, porque nos faz estar face a face com Cristo. Né? E o silêncio respeitoso diante de Deus sempre maior. Então, prosternação do Espírito diante do Rei da Glória, vai dizer, e o silêncio respeitoso diante do Deus sempre maior. Então, a importância de fazer silêncio. Às vezes nós temos uma dificuldade enorme disso, né? Dentro da renovação. Não consegue fazer 5 minutos de silêncio na adoração. Silêncio também é oração. A adoração do Deus 3 vezes santo e sumamente amável nos enche de humildade e dá garantia a nossas súplicas. E aí vai falando dos diversos tipos de oração, então, que nós temos hoje no tempo da igreja, né? A oração de súplica, onde a gente pede, né? Interessante isso. Apresentamos a Deus as adversidades, porque nós não somos senhores delas. Às vezes nós nos revoltamos, né, com o que Deus permite de adverso. Mas quando a gente pede, a nossa oração já é uma volta para Ele. Né? A gente já está querendo voltar. Né? Nós temos poucas orações de lamentação no Novo Testamento. É algo mais do Antigo Testamento mesmo. Por quê? Porque agora com Cristo nós já temos a esperança. Né? O que nós temos são os gemidos inefáveis, as dores de parto, né? Mas o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, então não tem muito sentido ficar nas lamentações, né? O pedido de perdão também é uma oração, e é o primeiro movimento da oração de súplica. É a condição prévia de uma oração justa e pura. Santa Teresa fala mesmo, comecemos pelaquilo que lhe devemos. Ou seja, vamos pedir perdão, porque é melhor clamar misericórdia do que se clamar justiça, nós somos os primeiros da fila. Então, esse pedido de perdão é a condição prévia da liturgia eucarística, como da oração pessoal. Então, na oração pessoal, a gente também pede perdão, né? Não só no momento do ato penitencial e não só no momento da confissão individual, mas também nos momentos de oração. É interessante que o Catecismo coloca aqui no número 2632 uma hierarquia nos pedidos. Primeiro, o reino, né, súplicas pelo reino, depois o que é necessário para acolhê-lo e cooperar para a sua vinda. Essa cooperação é o objeto da oração da comunidade apostólica, ou seja, o pessoal que deseja realmente colaborar, né, com Cristo precisa mesmo pedir essa graça, né, de cooperar, Senhor, que eu não os ofenda, Senhor, que eu dê frutos. Né? Toda necessidade pode vir a ser objeto de pedido. Apresentai a Deus as súplicas e o Deus da paz, né, que transcende todo o entendimento. Eu valei mais que os pássaros, né? O vosso Pai do céu sabe o que precisais. Né? Pedir com confiança. E pedir em seu nome. Né? Isso é muito interessante. Para pedir essa vinda do reino, para
animar a oração cristã. Nós pedimos em nome de Jesus, né? Orar em todo o tempo, sem cessar, né? Por isso que toda oração da missa fala: por Cristo nosso Senhor, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. É muito mais completa do que essas orações dos pastores que falam: Pai, em nome de Jesus. É mais completa, é mais cheio. A oração de intercessão. A intercessão também é um tipo de oração. E nos conforma de perto com Jesus, porque ele é o único intercessor, o mediador entre os homens. Mas entre os homens e Jesus houve uma barriga. Então, Maria Santíssima também intercede por nós. Mas ele obedece. Mas toda vez que nós pedimos em nome de Jesus, é ele que pede. Nós estamos pedindo no Filho. Então, quando a gente intercede em favor do outro, isso existe desde Abraão, como a gente viu, né? É próprio de um coração que está em consonância com a misericórdia de Deus. Não pede só para si seus próprios interesses, mas pensa sobretudo nos dos outros, né? E reza mesmo, até mesmo para aqueles que fazem mal. Rezai pelos seus inimigos, orai por quem vos perseguem. Orar é amar. Orar é amar, orar é pedir. Orar é sentir a mesma dor, orar é sofrer, orar é querer, orar é viver só do louvor. E por aí vai. As primeiras comunidades cristãs viveram intensamente essa forma de partilha, né? A partilha da oração, não é só das coisas materiais, mas sobretudo da oração. A intercessão dos cristãos não conhece fronteiras, e de fato, né? As monjas, os monges que estão no mosteiros estão aí para espalhar as suas orações, né, para o mundo inteiro. Aí tem a oração de ação de graças, que é principalmente, né, quando celebramos a Eucaristia. Ali é a oração perfeita, a oração do Cristo oferente, que se oferece. Cristo liberta a criação do pecado e da morte para consagrá-la de novo e fazê-la retornar ao Pai para a sua glória. A ação de graça dos membros do corpo participa da de sua cabeça, ou seja, então, a importância de comungar bem, comungar consciente, preparado, desejante, com o coração ardoroso, fazer ação de graças, né? Pedir a Maria que receba Jesus, que nos livre da mulher má, do homem velho. Como na oração de súplica, todo acontecimento, toda necessidade pode se tornar oferenda de ação de graças. Né? Por tudo dai graças. Né? Por tudo. Não é uma coisa pequena ou encravada que te ensina a ter ordem, a cuidar de si ordenadamente. Né? Tudo dai graças. Perseverai na oração vigilantes com ação de graças. A oração de louvor. O louvor é a forma de oração que reconhece o mais imediatamente possível que Deus é Deus. Né? Por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é. E dá-lhe glória mais do que pelo que Ele faz, né? Por aquilo que Ele é. E aí, assim, nós participamos da bem-aventurança dos corações puros, que o amam na fé antes de o verem na glória. Então, bem-aventurados os que viram sem ter, os que creram sem ter visto, né? E verão porque creram. E isso nos associa, né? E atesta que somos filhos de Deus. Então, nosso espírito com o Espírito Santo, dois corações, um só coração, somos filhos de Deus. O louvor também integra as outras formas de oração e as leva àquele que é essa fonte e termo final, o único Deus. Né? Deus é a fonte final. É o início e o fim, né? Fonte e termo final das nossas orações.
Então, tudo isso é uma maravilha, né? Uma maravilha da economia da salvação. Todos os recursos que Deus usa para nos salvar. Que brota dessa maravilha de toda essa economia da salvação, que brota a doxologia, o louvor de Deus, por Cristo, com Cristo em Cristo. A ti, ó Pai. Né? Essa revelação dessa liturgia celeste, a gente também vai encontrar no Apocalipse, né? Que aonde nós vemos o que é a igreja que persevera na oração, mesmo na provação, na perseguição, não é? E canta os cânticos de louvor, de glória, mesmo diante da provação, na fé e na provação. Então a fé se torna assim um puro louvor. De fato mesmo, eu estava vendo o filme da Santa Bárbara e mostra como os mártires lá decoravam salmos, né? Enquanto se preparavam para dar a vida por Cristo. Recitava esse salmo: vós sois meu Deus, nenhum bem posso achar fora de vós. E aí vai. Então a Eucaristia contém e exprime todas as formas de oração. É a oferenda pura de todo o corpo de Cristo para a glória de seu nome. Segundo as tradições do Oriente e do Ocidente, ela é o sacrifício de louvor, né? Então, por excelência, receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem, de toda a Santa Igreja. Então, nos pedir que o Espírito venha orar em nós com gemidos inefáveis, sem medo de enxergar o que precisamos mudar, sem medo de lutar contra nós, contra os nossos defeitos, sem medo de dizer tudo para Deus, sem medo de falar tudo para Ele, né? Claro, tomar cuidado para não blasfemar, claro, né? Se estivermos sentindo revolta, falar por quê dos sentimentos que não esperava, tudo, como um bom amigo, né? Então, às vezes, a Ave Maria pedindo que Nossa Senhora, que é a esposa do Espírito Santo, venha nos ajudar a pôr em prática toda essa beleza aí do início da quarta parte do Catecismo, que fala sobre oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Abençoa-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glorioso São José, rogai por nós. Tchau, pessoal. Até a próxima. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem um e-mail, entrem em contato. E não se esqueçam de ler, né? Que aqui está até melhor, bem explicado do que eu possa ter falado. Beijocas, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada.